Olá, meu querido, olá, minha querida, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Universo da Mulher. Eu sou a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma aula do EJE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 14, que fala sobre as provas da existência e da sobrevivência do espírito. E o objetivo específico é analisar as provas da existência e da sobrevivência do espírito. A pergunta existe a alma ou espírito? A ciência responde talvez. Os fenômenos do magnetismo, do hipnotismo e da anestesia dizem que sim, e nisso confirmam todas as deduções da filosofia e as afirmações da consciência. Constrangidos pela evidência dos fatos, a admitir uma força diretriz no homem, grande número de materialistas se refugiam em uma última negativa, sustentando que essa energia se extingue com o corpo, de que ela não era senão uma emanação. Como todas as forças físicas e químicas, dizem eles, a alma, essa resultante vital, cessa com a causa que a produz. Morto o homem, está aniquilada a alma. Será possível? Não seremos mais que um simples conglomerado vulgar de moléculas sem solidariedade umas com as outras? Deve desaparecer para sempre nossa individualidade cheia de amor, e do que foi um homem não restará verdadeiramente senão um cadáver destinado a desagregar-se lentamente na fria noite do túmulo? A primeira refutação a esse pensamento de que o espírito ou a alma se origina da matéria vem do raciocínio lógico de Descartes. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Que poderia ser entendido assim: a matéria por si mesma não pensa, logo existe em mim, além da matéria, algo que é o agente do meu pensamento. Poder-se-ia admitir que é o cérebro que segrega esse pensamento, como o fígado segrega a bilis? Seria isso ilógico considerarmos que, sendo o pensamento um efeito inteligente, não reclamaria a existência de uma causa também inteligente? Allan Kardec assinala que a dúvida no que concerne a existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte na criação e cuja existência não está demonstrada a necessidade. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Afirma ainda Kardec: se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, como visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Digam-nos, porém, por que com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos antigos e modernos e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Mas que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis porventura tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma destas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável, que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. Os fenômenos que evidenciam a existência e a sobrevivência do espírito vêm sendo pesquisados sobretudo a partir do século XIX por pessoas sérias e conceituadas em vários países.
A pesquisa que existe a respeito desse assunto é muito rica. Citaremos aqui apenas algumas modalidades desse trabalho investigativo. Fenômeno de exteriorização da alma. Durante o sono, quando o corpo descansa e os sentidos estão inativos, podemos verificar que um ser vela e age em nós. Vê e ouve através dos obstáculos materiais, paredes ou portas, e a qualquer distância. O ser fluídico se desloca, viaja, paira sobre a natureza, assiste a uma multidão de cenas, e tudo isso se realiza sem a intervenção dos sentidos materiais, estando fechados os olhos e os ouvidos, nada percebendo. Kardec denomina este fenômeno de clarevidência sonambúlica. Assim se expressa o codificador do Espiritismo. Sendo a natureza diversa das que ocorrem no estado de vigília, as percepções que se verificam no estado sonambúlico não podem ser transmitidas pelos mesmos órgãos. É sabido que, neste caso, a visão não se efetua por meio dos olhos, que, aliás, se conservam em geral fechados. Ademais, a visão à distância e através dos corpos opacos exclui a possibilidade do uso dos órgãos ordinários da vista. É a alma que confere ao sonâmbulo as maravilhosas faculdades de que ele goza. Casas mal assombradas e transportes de objetos. O fenômeno das casas mal assombradas é um dos mais conhecidos e frequentes. Encontramo-lo um pouco por toda parte. Numerosíssimos são os lugares mal assombrados, as casas em cujas paredes e em cujos soalhos, imóveis, se ouvem ruídos e pancadas. Em certas habitações, os objetos se deslocam sem contato, caem pedras lançadas do exterior por uma força desconhecida, ouvem-se estrépitos de louça a quebrar-se, gritos, rumores diversos, que incomodam e atemorizam as pessoas impressionáveis. A história do moderno espiritismo, começou por um caso de natureza mal-assombrada, as manifestações da casa Riedesville, assim visitada em 1848, e as tribulações da família Fox, que nela residia, são bem conhecidas. Fenômeno das mesas girantes. Mesas girantes são o nome dado às comunicações dos espíritos por meio do movimento circular que eles imprimem a uma mesa. Este efeito igualmente se produz em qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar esta espécie de fenômenos. Manifestação dos espíritos pela escrita. Variadas são as formas de comunicação dos espíritos pela escrita, a saber, psicografia indireta obtida por meio de pranchas, cestas e mesinhas, às quais se adaptam lápis. Psicografia direta ou manual obtida pelo próprio médium sob a influência dos espíritos, podendo aquele ter ou não consciência do que escreve. Escrita direta ou pneumatografia produzida espontaneamente sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel branco, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ao cabo de mais ou menos longo tempo, encontrar-se-ão traçados no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, as mais das vezes, com uma substância acinzentada, análoga à plumbagina, doutras vezes, com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprimir. Manifestações dos espíritos pela audição e pela palavra. Os espíritos podem se comunicar pelo aparelho auditivo do médium, o que possibilita a este manter com eles conversação regular. Podem, de igual modo, atuar sobre os seus órgãos da palavra. Nesse caso, o médium transmite as ideias dos espíritos muitas vezes sem ter consciência do que está falando,
e frequentemente diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance da sua inteligência. Aparições e materializações dos espíritos. Dão-se as aparições dos espíritos quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo de plena e inteira liberdade das suas faculdades. Apresentam-se em geral sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. Doutras vezes as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Por vezes o espírito se apresenta sob uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tenha diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real, isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desfaça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Dado se possa atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação à aparição, simplesmente visual, o mesmo já não ocorre quando se consegue segurá-la, palpá-la, quando ela própria segura o observador e o abraça, circunstâncias em que nenhuma dúvida mais é lícita. Os fatos de aparições tangíveis, ou seja, as materializações, são os mais raros, porém, os que se têm dado pela influência de alguns médiuns de grande poder e absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam o que a história refere acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Xenoglossia. Por fenômenos de xenoglossia entende-se os casos em que o médium não só fala ou escreve em línguas que ignora, mas fala ou escreve nessas línguas, formulando observações originais ou conversando com os presentes. Transcomunicação instrumental, TCI. Esse fenômeno abrange a manifestação dos espíritos pelos meios técnicos, tais como gravador, rádio, secretária eletrônica, computador, fax, televisão, telefone e, mais recentemente, TV-fone, uma composição de aparelhos que possibilita a entidade espiritual aparecer no monitor da TV e falar simultaneamente pelo telefone. Experiência de quase morte, EQM. É o estado de morte clínica que uma pessoa experimenta durante alguns instantes, após o que retorna à vida física. Os relatos feitos pelas pessoas que passaram por essa experiência coincidem com os ensinamentos do Espiritismo e das religiões que aceitam a reencarnação. Visões no leito de morte. No momento da morte, são comuns percepções do mundo espiritual e dos espíritos, podendo inclusive aquele que está em processo de desencarnação visitar parentes e amigos, a fim de despedir-se deles. Investigações criteriosas têm demonstrado que esses fenômenos não são mera alucinação. Fenômenos que demonstram a reencarnação. Esses fenômenos, que serão vistos no roteiro 2 do módulo 6, se juntam às demais provas da sobrevivência do espírito nas diversas existências corporais. As modalidades de fenômenos que referimos são, como dissemos, apenas ilustrativas do grande acervo de fatos que têm sido observados ao longo do tempo por eminentes pesquisadores de diversas nacionalidades. Essa gama de fenômenos, apenas explicados integralmente pelo Espiritismo, leva-nos a dizer com Leon Denis
que a sobrevivência está amplamente demonstrada. Nenhuma outra teoria, a não ser a da intervenção dos sobrevivos, seria capaz de explicar o conjunto dos fenômenos em suas variadas formas. Alfred Russel Wallace o disse: o Espiritismo está tão bem demonstrado como a lei de gravitação. E William Crookes repetia: o Espiritismo está cientificamente demonstrado. Em resumo, podemos dizer que são copiosas as provas da sobrevivência para aqueles que as procuram de ânimo sincero, com inteligência e perseverança. Assim, a noção de imortalidade se destaca pouco a pouco das sombras acumuladas pelos sofismas e negações, e a alma humana se afirma em sua imperecedora realidade. Então, meus queridos, aqui nesta aula nós vimos que foram citadas algumas modalidades das pesquisas realizadas por vários pesquisadores em todas as nacionalidades, ou seja, por todo o mundo. São pesquisas sérias, comprovadas, que não tem como refutar, ou seja, que não tem como desmentir. Não é mesmo? Nós sabemos de várias histórias do nosso querido Chico, de materializações. Nós sabemos que foram contadas essas histórias pelas pessoas que estiveram presentes a essas materializações. Nós também temos notícias, não é mesmo, das casas que dizem-se mal assombradas, que são aqueles espíritos que ficam ali presos por algum motivo, que são dignos de orientação, de orações, da nossa boa vontade para que eles possam prosseguir os seus caminhos. E não fato para ser explorado, nem para se ter medo, mas sim para se auxiliar esses irmãos que estão presos a esses locais. E nós temos as várias notícias de que nós estudamos desde o princípio aqui nas aulas do EJE, não é mesmo? Como, por exemplo, as irmãs Fox, que foi quando começou a eclosão do Espiritismo a partir dali, e aí foi se espalhando por toda a Europa. Então há provas irrefutáveis por todos os lugares da existência da alma, assim como as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo físico, quando as pessoas que foram para o lado de lá da vida mandam notícias para os seus parentes e entes queridos aqui, quando lhes é possibilitada essa condição, que Deus lhes possibilita trazer essas mensagens, não é mesmo? Então, queridos, é irrefutável a prova de que os espíritos, nós, após a nossa desencarnação, permanecemos vivos do outro lado, que a vida continua. A morte não é o término da nossa vida. A morte física é apenas deixar essa veste física aqui, é como trocar de roupa e voltar para casa, porque o mundo real, o mundo verdadeiro, da nossa moradia, a nossa casa verdadeira é a casa espiritual. Aqui nós estamos de passagem, nós estamos aqui sendo provados, não é mesmo? Para que possamos evoluir, porque tudo é evolução, como também nós já vimos aqui nas nossas aulas. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês possam se aprofundar nesse material, que a graça divina nos ajude a expandir o nosso conhecimento, porque esse não é um conhecimento para curiosidade, sim para a nossa evolução eterna, que nós possamos dia após dia evoluir juntos nessa caminhada. Vou então me despedindo por hoje, deixando um grande beijo no coração de todos vocês, lhes convidando para na próxima segunda-feira, às 19 horas, estarmos juntos aqui para fazermos a nossa próxima partilha da aula do EJE. Lhes convido também para todas as quartas-feiras às 21 horas fazermos juntos o Evangelho no Lar e nas sextas-feiras às 18 horas nos reunirmos para recebermos o passe da espiritualidade maior. Deixo um grande beijo no coração de todos, me despeço e desejo que Jesus Cristo, que Maria Santíssima e os nossos benfeitores sempre nos abençoem e que nós estejamos mais e mais abertos a cada dia a esse grande amor que recebemos. Até o nosso próximo encontro, queridos. Tchau, tchau.